Estamos de volta com mais Visita Record. Depois daquele assunto bacana com a Dani Amorim sobre comunicação, como se expressar bem, agora a minha pausa é para comer um doce. Aí a pergunta que eu falo é o seguinte: você que gosta de comer um doce, mas está procurando comer sem o peso na consciência, nós descobrimos um lugar. Fica no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, e é a primeira doceria com todos os doces. Não é 2, 3 docinhos não, viu? São 72 tipos de doces sem o uso do açúcar. É impressionante, me chamou muita atenção. Nossa produção entrou em contato e acabamos de chegar então, sabe aonde? Na doceria Dona Teresa, que há 6 anos abriu esse estabelecimento e começou a comercializar o que eles faziam para uso familiar. Que coisa interessante. Eu vou conversar com o Henrique Comitri, que é o que toca o projeto, né, que incentivou a mãe a sair da cozinha de casa para vir para a cozinha profissional. Primeiro, parabéns pela ideia. Eu sou um apaixonado pelos doces sem açúcar e muitas vezes desperta na gente aquela questão: você não come açúcar, mas usa adoçante. E adoçante, muitas pessoas falam, não usa adoçante que dá câncer ao longo da vida. Como é que foi para vocês criar essa ideia de colocar uma doceria sem açúcar e não utilizar qualquer tipo de adoçante? Porque vocês são específicos num produto aqui. E muito difícil de encontrar no Brasil. Então, parabéns pela iniciativa. Eu queria que você explicasse o motivo de abrir uma doceria 100% sem açúcar. Tudo bem, Henrique? Tudo jóia, Alex. Começou que há 33 anos, aí minha irmã se tornou diabética aos 11 anos de idade. Naquela época não tinha nem refrigerante no Brasil, zero açúcar. E minha mãe começou a desenvolver os doces. E começou a buscar técnicas para deixar o doce mais próximo possível do doce com açúcar. E ainda a gente até brincava entre eu e meu irmão que assim, nós éramos os cobaias e ele tinha que falar que estava gostoso. E naquela época o adoçante era horroroso. Nossa. E hoje com a sucralose é um adoçante que se aproxima muito, porque ele é derivado do bagaço da cana-de-açúcar. Então ele deixa muito próximo, então você acaba não tendo mais aquele doce com muito resíduo químico e o gosto amargo. E agora essa que você até comentou no início, de que o adoçante ele é cancerígeno. Como? Se minha irmã desde os 11 toma adoçante, não tem outra opção, é o adoçante, e ela está fazendo todas essas delícias junto com a minha mãe. Minha mãe tem 72 anos e está ativa, fazendo curso, tudo. Também toma um adoçante, então super saudável. E tomou durante um período adoçante ruim ainda, né? Porque eles estavam me dizendo antes da gravação, gente, que é uma coisa muito curiosa. Primeiro que tudo que é dietético no Brasil, os preços são mais elevados, os impostos, né? Coisa de Brasil. Coisa de nosso país, é muito complicado, muito burocrático e esquisito até. E essa sucralose são poucas empresas que têm domínio técnico para poder oferecer um produto bom para colocar na doceria. É por isso que você não encontra doce sem açúcar por aí fácil. Ou quando encontra aquele doce que fica amargo na boca por causa do tipo de adoçante que usa. Como é que é elaborada a receita para poder chegar? Porque, gente, para você, eu conheço tantas patisseries, docerias, viajei o mundo entrevistando gente, e eu nunca consegui encontrar uma doceria de doces com açúcar normal. 2 ou 3 tipos no máximo de doce. E aqui você tem 72 tipos. Qual que é a mágica dessa receita? Então, tem que gostar, porque é bem diferente a cozinha dos doces zero açúcar com o doce com açúcar, é diferente. Então são técnicas que se você só tentar falar assim, eu vou fazer uma receita, vou tirar o açúcar e vou colocar o adoçante. Se você não tiver a técnica para aquela receita, vai sair errado. Então, por exemplo, quando você fala, só um pouquinho, quando você vai falando, eu vou pegar essa tortinha que é uma das coisas que mais sai aqui. Olha isso aqui, ó. Não sei se você consegue focar nela. Você termina o seu assunto e fala dessa tortinha para mim. Bom, essa é uma tortinha de maçã. Então ela tem um creme, que é um creme de baunilha, super leve, não tem adição de gema de ovos. É super macia. A massa tem aveia e castanha do Brasil. Então você chega num doce perfeito sem deixar o adoçante interferir na receita. Gente, que delícia! Que delicadeza de doce! Uma verdadeira patisserie. É uma verdadeira patisserie. A técnica, algumas coisas da patisserie vêm para o zero açúcar.
E aí se adequa na receita, que tem que ser feita acompanhada por nutricionista especializada em zero açúcar, para poder chegar nesse resultado que a dona Tereza tem. Essa nutricionista especializada que ele está falando é uma especialista respeitadíssima, uma pessoa de renome nacional e reconhecida internacionalmente, que é professora da USP em nutrição dietética, que é amiga da mãe dele de muitos anos e que ajudou ela então a elaborar, a evoluir nas receitas de doces, é isso? Isso mesmo. Ela se chama Silvana Costa. Ela hoje tem cursos no Brasil todo e uma vez por mês a minha mãe tá com ela fazendo toda a renovação, vendo quais são as novas tendências de doce, para como vai ser usado o adoçante, de que forma vai colocar aquele doce. Para determinada época também ela coloca os doces especiais. Vai chegar agora os doces de Natal, então vai ter tudo zero açúcar. Agora me diga uma coisa, Henrique, existe ainda um preconceito com essa questão? Ai, doce sem açúcar, credo. Antes, primeiro que o aspecto era feio. Será que o doce é bonito? Vocês estão vendo aí as imagens dos doces, que eu falei, a técnica de patisserie, a técnica francesa para doceria, só para vocês entenderem. Mas se tem esse tipo de preconceito ainda? Porque hoje não é só o diabético que procura uma doceria. Pessoas adeptas ao não açúcar, porque é muito mais saudável, até porque o açúcar faz mal mesmo, não é de verdade, né? É uma química violenta para a saúde, é pedir para ter câncer, usar açúcar. Vamos na lata. É como comer o carboidrato muito, é pedir para ter câncer. Depois chega a 60, 70 anos, não sabe por quê, fica doente. E aí isso aqui é uma alternativa. Mas a evolução foi muito, né? O preconceito diminuiu bastante. Quando você fala, eu vou comer outro docinho que você vai falar dele agora. Eu tô aproveitando aqui, né? Tá. Não, existe sim o preconceito. Enquanto a gente que a gente resolveu montar a loja física, antes era só pela internet. E aí as pessoas tinham esse preconceito de que o doce zero açúcar é feio, que ele deixa resíduo amargo. E aí montamos a doceria. E aí agora o pessoal entra aqui, quando ele olha na vitrine e vê a quantidade de doce, a primeira pergunta é praxe. Tudo isso é zero açúcar? Sim, tudo isso é zero açúcar. E aí assim, mas aí tem como pessoas que vêm acompanhando um diabético e tem o preconceito do zero açúcar. Aí a gente serve um brigadeiro para a pessoa. Fala assim, olha, eu gostaria que você experimentasse esse nosso brigadeiro, que é um chocolate 100% granulado. Fala desse agora. Esse é o campeão de venda, que foi da Páscoa. Esse é um brigadeiro de coco queimado com castanha do Brasil, exclusivo daqui da Dona Tereza. Ai, gente, tô comendo sem a consciência pesada. Ai, coisa boa. Não é que doce sem açúcar não engorda, porque tem os engorda. Porém, é muito menos calórico. Sim. Em torno de 50% a 60% menos calórico que o doce tradicional com açúcar. Mas não é que assim, ele é um doce zero açúcar, eu vou comer à vontade, sem o peso. Não. Respeite a sua dieta. Então, se você respeitar a sua dieta, você não vai engordar, não vai ter complicações. A busca é maior por pessoas com diabetes ou hoje não mais? No primeiro ano, sim, Alex. No primeiro ano, a maioria eram diabéticos. Hoje não, são já o pessoal fitness que já quer eliminar o açúcar, quer ter uma dieta saudável e não quer acrescentar o açúcar refinado, que a caloria sobe muito. E aí procura. Então hoje a gente tem do público diabético, a gente tem bariátricos, a gente tem o pessoal fitness, pessoal da academia. Então assim, o leque é muito grande. A gente estava no início focado no público, e a gente percebeu que esse leque é muito maior e o público é muito mais carente do que a gente imaginava. Nós estamos vendo as imagens da cozinha, é sua mãe e sua irmã, porque aqui praticamente é um family food. Se falar em family food, essas técnicas familiares, né, muito tradicional na Europa e que está se utilizando muito no Brasil também. É muito bonito isso que nós estamos vendo agora, porque isso aí mostra amor, mostra pureza, mostra verdade, mostra capricho. Isso é muito interessante. Sim. Aqui é uma empresa totalmente familiar. Então, a minha mãe, a gente incentivou ela a sair da cozinha de casa, que ela fazia para nós os doces, depois começou a fazer por encomenda na internet e agora vir para a loja física e daqui a gente pensar em algo depois maior. Inclusive, ele é um empreendedor, né? Fez a mãe vir de casa para cá, montou essa doceria bonita, está fazendo todo um trabalho experimental, justamente para fazer o quê? Formatar uma franquia e, num contrato bem rígido, passar as receitas.
eu quero que você fale o seguinte: por que no Brasil inteiro, nas docerias, a gente não tem opção de bons doces? Até tem alguns, mas é muito pouco a oferta de 1 ou 2 doces dentro de uma doceria e muito menos numa padaria, com um acabamento de patisserie, que é o caso dos seus doces. Por que as pessoas não conseguem fazer com facilidade? Bom, Alex, primeiro porque assim, a técnica do zero açúcar ela é totalmente diferente da técnica com açúcar, da patisserie. E aí a gente não tem ainda no Brasil, as empresas não estão ainda querendo produzir para o mercado zero açúcar, para o mercado mais fitness. Então não estão olhando para esse mercado, as indústrias que você está dizendo. Isso, as indústrias elas não estão olhando para o mercado, que é um mercado que cresce muito. Se a gente for falar até em mercado do diabético, ele se juntar hoje os números de pessoas diabéticas no mundo, a gente conseguiria montar o 3º maior país populoso. Então, assim, é muito grande, isso o mundo. Brasil também é grande, a questão de saúde. E aí as empresas não estão focando nesse mercado. E aí o produto fica caro. Vocês ficam na mão de poucos fornecedores, é isso? Tanto do chocolate como dos ingredientes e principalmente da sucralose. Sim, a gente tem pouquíssimos fornecedores. Eu vou dar exemplo de chocolate granulado. Eu tenho um fornecedor no Brasil. Então, assim, eu não tenho aquele poder que as outras empresas têm. E aí, as outras docerias, ela tem como montar um leque de doces grande com um preço mais em conta, porque ela tem como fazer a concorrência. Além do imposto, que é caríssimo, né, para produtos dietéticos no Brasil. Só para finalizar, uma diferença entre o adoçante normal, que nós temos o stevia, temos como é o nome? Xilitol. O xilitol, e temos o sucralose. Qual é a diferença e por que você usa o sucralose? Até com uma informação técnica importante para você que está em casa na questão da saúde. Sim, a sucralose é o adoçante que ele é 0 caloria, 0 carboidrato, 0 sódio, e ele não fica retido no seu organismo, você elimina. Os outros adoçantes eles são um pouquinho mais químicos. No caso do xilitol, ele tem 1/4 do peso de açúcar, então ele é calórico. Então, a taxa laxativa dele também é um pouco mais alta. Então, como doceria, eu tenho que colocar um adoçante que não agrida tanto. Então, como eu vou colocar um adoçante que te dê o paladar doce, muito próximo do açúcar, e não vai te dar um desarranjo. Então o xilitol seria um valor também muito mais alto do que a sucralose, que já é cara. Olha, eu vou finalizar o programa de hoje, né, aqui com o Henrique. O Henrique fala assim: nossa, Alex come, hein? Claro, tem que aproveitar, Henrique. Pelo amor de Deus, ainda mais sem açúcar, homem. Não, pode abrir os doces. O que é isso aqui? Essa é o nosso carro-chefe. Essa é uma tortinha chamada banoffee. Ela é uma doce de leite, banana passada numa calda, coberta com chantilly, polvilhado canela, numa massa crocante com aveia e castanha do Brasil. Essa eu falo para os nossos clientes aqui. Essa tortinha você tem que ter um controle emocional para comer uma. Gente do céu, pensa em algo bom, é dos deuses. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Primeira doceria do... Que orgulho falar isso, não. Primeira doceria do Brasil, que os doces são 100% sem açúcar. Não é demais? Eu queria aproveitar esse momento para desejar para vocês um fim de semana espetacular, com muitos doces e, se possível, sem açúcar na vida de vocês. Semana de conquistas. O mundo está aí. O sol é para todo mundo. A gente tem que mais tomar esse sol, se fortalecer e conquistar os nossos sonhos. Semana abençoada. E semana que vem, Visita Record volta com muito mais. Obrigado pela audiência e pelo carinho. E fique na programação da Record TV Paulista. E sempre lembrando que sábado às 2 da tarde tem o nosso Visita Record. Tchau!